Estamos de volta e confesso para vocês, era saudade também, mas quando a gente tem uma bancada bacana, de gente capacitada, formada e respeitosa dentro dos argumentos, o intervalo do Horizonte Debate para esse apresentador é um deleite de conhecimento. Professor Dimas, por favor. Voltar no assunto, né? Sim. Porque a primeira coisa é a seguinte, a tentativa número 1, desqualificar o jornalista. Ele é jornalista, reconhecido nos Estados Unidos e no mundo todo como jornalista, tá? Número 2, supor que há um hacker, ou russo, ou não sei de onde, porque não passa essa suposição. Até então, o Telegram já afirmou que não houve nenhum tipo de invasão e que essa hipótese de hacker não é exatamente... exatamente não foi comprovado. Então, qual é a fonte do jornalista? Mesmo se for um hacker, o jornalista está na sua função de divulgar uma informação. Essa informação hoje está passando pelo crivo de grandes jornais nacionais, que é a Folha de São Paulo, jornalistas experimentados como o Reinaldo Azevedo. Então, esse material todo está sendo verificado por outras fontes e em um determinado momento também poderá ser verificado pela própria Polícia Federal, que obviamente terá acesso em um determinado momento. Inclusive, quem está hoje impedindo a investigação contra isso é o próprio Sérgio Moro e o próprio Dallagnol, que não entregaram os seus celulares, os seus aparelhos que são públicos, para poder ser feita a vistoria neles, né? Fazer feito a perícia, né? Então, eles estão exatamente impedindo que se chegue a verdade, mesmo porque a verdade os prejudica diretamente. E quando você coloca assim, o Lula, na entrevista que o Lula deu, o Lula parecia até já saber, né, que foi a questão colocada inicialmente. Olha, o Lula denuncia que o juiz está agindo de má fé contra ele desde o início do processo. E que o Dallagnol mente, né? Sim, que o Dallagnol mentiu. O Lula explicou a questão daquela história do Bancob, né? Explicou a sessão, mostrou o documento, mostrou o imposto de renda. Eles basicamente bloquearam toda a possibilidade da defesa. E mais, o juiz Sérgio Moro também gravou ilegalmente os advogados do Lula. Todos os advogados do Lula foram gravados ilegalmente por Sérgio Moro. Ou seja, ele gravava a defesa e entregava para o ataque de bandeja, né? Para o acusador de bandeja. Então, assim, a situação é indefensável. Num país que se rege por leis, é uma situação totalmente indefensável. Eu penso que o Lula deveria, desde o início, sofrer igual aquilo que todos devem passar por ele. Você cita, por exemplo, na nossa conversa, Aécio, outros, mas todos devem passar por um julgamento justo. Todos têm que passar por um julgamento justo. O juiz tem que ser um árbitro imparcial. Isso, para mim, é fundamental. Então, Zé, é o básico. Eu vou tentar colocar algumas participações. Ok. O Carlos, que coloca pra gente assim, no caso específico do Lula, não poderíamos considerá-lo como um preso político, onde a questão da isonomia, que em tese deve ser aplicada a todos os cidadãos, a credibilidade da Lava Jato está em xeque. Carlos, olha que bacana, a sua pergunta é exatamente a pergunta que a produção colocou para o quarto bloco. Se a Lava Jato, ela perde o seu legado, e se houve de fato algum legado. O pau que bate em Chico também não deveria bater em Francisco? Perfeito. Excelente pergunta. A Lava Jato vai sim sentir as dores dessa falha incrível que sucedeu, né? Eu não acredito que a Lava Jato terá o seu trabalho todo demolido, tá? Até porque fez coisas importantes em prol do Brasil. E esse tipo de valor é levado em consideração num julgamento. Um julgamento num tribunal não é absolutamente técnico, não é 100% técnico, tá? Então, existem outros valores também. Como assim, Zé Arthur? Defina melhor. Quando eu falo absolutamente técnico, conforme a lei. Então, se você tem um juiz que atua em concerto com o Ministério Público, isso é quebra de imparcialidade, isso é ilegal e o processo tem que ser anulado. 100% técnico. Há uma série no Netflix. Na verdade, é um filme longo de uma diretora que eu curto muito, recomendo, a Ava DuVernay. Ela fez um ótimo filme que chama Selma
que é a caminhada de Martin Luther King entre essas duas cidades, Selma e uma outra cidade ali no norte da Flórida, no Georgia, no Alabama. O filme é excelente. A 13ª Emenda, falando sobre o encarceramento em massa, um documentário excelente. Ela fez um filme sobre 5 meninos acusados de estuprar e tentar matar uma corredora no Central Park. Uma história real, 5 meninos negros americanos que são submetidos, eles menores, 14 anos um deles, submetidos à tortura, à assinatura de um depoimento falso, a um julgamento falso. Um filme muito bacana que mostra um pouco da prova de que um julgamento sem isonomia, perto disso que a gente está dizendo. Aquilo era um grande teatro para condenar 5 adolescentes negros e pobres americanos. Não estou querendo comparar isso com o caso da Lava Jato em si, e um juiz e uma promotora, inclusive escritora de best-sellers criminais, que na época era promotora-chefe do caso, fazer com que a sociedade americana ela tivesse uma resposta. Ó, bota na conta desses 5 meninos negros e pobres a tentativa de assassinato e estupro dessa branca de classe média americana. Zé, vou continuar contigo. Tá. A Sara de Itabira. Por que o Moro ainda não provou, então, que as conversas eram falsas? É fácil fazer isso? Ele nega, mas não mostra nenhuma evidência que possa dizer que a equipe da Intercept vem publicando que o conteúdo é falso ou adulterado. Ele não negou, ele confirmou alguns pontos, e quanto aos outros que ele não confirmou, ele disse não poder garantir que foram extraídos de diálogos dele. Então, ele saiu pela tangente, eu acho que como lhe era conveniente fazer, certo? E até porque não houve perícia ainda, ele não se sabe se vai ter perícia do aparelho e etc. Então, ele se defendeu como pôde, e se defendeu mal porque se viu em maus lençóis ali. Professor Leonardo, através do YouTube da TV Horizonte, você que está na TV, você também pode assistir o Horizonte Debate do mundo todo. Lá na China, eu assistia partes do programa. A internet lá é um pouquinho mais complicada do que a internet daqui. E não por uma questão apenas de conexão, mas de espionagem também, de controle. Professor Leonardo, olha que pergunta bacana do Carlos. Perdão, a juventude está assistindo, seus alunos estão te assistindo, estão lotando o YouTube da TV Horizonte de perguntas. Obrigado pela sua participação. Professor Leonardo, obrigado de você ter alertado a rapaziada com relação a isso. Muito obrigado. E a pergunta é para você, do Carlos. A legitimidade ou não da informação altera a veracidade dos fatos, mas os interlocutores e os diálogos vazados, como é trabalhar, Carlos, eu estou mudando um pouquinho a sua pergunta, como que é trabalhar a ideia da legitimidade como fonte jornalística, Leonardo? Vamos lá, primeira coisa, neutralidade é diferente de imparcialidade. No caso do jornalismo, eu tenho muitos amigos atleticanos, a maioria dos jornalistas são atleticanos, nós somos maioria, e eles trabalham lá com o Cruzeiro, ninguém sabe que eles são atleticanos, defendem do jeito que tem que defender o jornalismo e cobrem bem o Cruzeiro. Só que eles não são neutros, eles querem no fim que o Cruzeiro se exploda, como paixão, como trabalho tão sério. Então, no caso do juiz, eu também vejo a mesma coisa. E a imparcialidade, vamos entrar lá. A imparcialidade, poxa, você se tocou que o Moro já absolveu o Lula? No caso daquelas tralhas lá, teve a absolvição dele do Akamoto. Então, assim, eu não fico vendo, olhando essa concepção. E eu acho que quando você pega um assunto, que seja qualquer, coloca ele aqui, transforma ele em B, porque a modificação de contexto é outra, e não é feito por um jornalista, vale lembrar, é um ativista político, é muito sério. Poxa, eu deturpo o que eu quiser, né? Eu pego uma conversa sua, posso pegar a conversa, vamos supor que algum promotor daquele esteja traindo a esposa. Está na boa vontade do cara publicar ou não. Isso é importante? Isso é de interesse público? Isso é relevante? Aliás, foi o que Sérgio Moro fez com a Dilma e com Lula, que soltou a gravação da família toda de Lula
toda da mulher do Lula, dos filhos do Lula, coisa que não devia nada com o processo, intimidades da família, diálogos da família. O Sérgio Moro colocou tudo isso para o povo brasileiro. Isso é um crime. O que o jornalista está fazendo é jornalismo. Só que no Brasil, nós não estamos acostumados muito com jornalismo aqui, né? Estamos acostumados com puxa-saquismo. Não, aí o senhor se equivocou, sabe por quê? É puxa-saquismo. Porque o que a Rede Globo fez no Brasil aí, recentemente, foi endeusar um juiz. Juiz não pode ser Deus. Juiz é personalidade opaca. O juiz, ele tem que passar batido. Sabe, o juiz ninguém pode saber nem que ele existe. Quando você critica os nossos jornalistas, olha que engraçado. Quando o jornalismo no Brasil se curva a Lava Jato, igual se curvou, com raras exceções, só para ser tá? equinânime posso aqui. Até falar o nome de alguns que foram o jornalismo no Brasil falta ser neutro, Leonardo. Nós estamos terminando o nosso tempo. O seguinte, o jornalismo brasileiro, ele é neutro. Alguns jornalistas não são imparciais, eles deveriam assumir, igual nos Estados Unidos. Só que aqui, por exemplo, a Folha de São Paulo não tem uma postura. O Mino Carta, da Carta Capital, faz bacana, faz bonito. Ó, nós somos de esquerda, tal. Zé Arthur, 10 Dimas, você me falou uma coisa muito bacana. O juiz não pode ser o herói e nem o combatente do crime. Perfeito. O programa de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia e eu te convido para mais debates como esse. Te espero na próxima semana. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau.